Amigos e amigas, vamos resolver mais um problema do Project Euler hoje em C. E o problema de hoje vai ser problema número 2, números de Fibonacci pares. Vamos lá para o enunciado. Ele explica o que é a sequência de Fibonacci, né? Então ele diz que cada termo nessa sequência de Fibonacci vai ser gerado a partir da soma dos dois termos anteriores. E aí ele diz, se você começar com 1 e 2, os 10 primeiros termos são... Bom, você tem 1, 2, o 3 é a soma de 1 mais 2, e aí você tem o 5, que é a soma de 2 mais 3, e você tem o 8, que é a soma de 3 mais 5, e assim por diante, né? Dá pra ver que esse é o padrão. E aí, o que ele quer de nós é que se você considerar os termos da sequência de Fibonacci, cujos valores não excedam 4 milhões, então a partir do momento que o número da sequência de Fibonacci for maior do que 4 milhões, acabou, a gente não considera mais. Ele diz para achar a soma dos termos pares. Então, por exemplo, a gente vai considerar o número 2, o número 8 e o número 34, assim por diante a gente vai considerar esses números pares para a nossa soma, mas a gente não vai considerar os outros números, por exemplo, 1, 3, 5 não vão entrar na nossa soma. Pois bem, para começar esse problema, eu acho que o que a gente pode fazer é fazer uma função que retorna o enésimo número de Fibonacci, usando a definição recursiva, que geralmente bem explicada em cursos de C, e depois disso a gente pode partir para uma solução iterativa que é mais eficiente. Então, para começar com isso, vamos lá para o nosso ambiente de programação. Vamos fazer um arquivo que vai ter o nome do problema, para a gente não se perder no mar de arquivos. Então, lá está. Vamos fazer um Hello World, assim como a gente fez anteriormente, como sempre, para ter certeza que o nosso ambiente de programação está funcionando corretamente. Vamos criar um novo terminal e vamos compilar o programa. E tem que incluir o standard IO, claro. E agora ele compila e aí a gente roda. Hello World, exatamente como esperado. Pois bem, vamos lá para criar uma função que retorna o enésimo número de Fibonacci. Como é que se faz isso em C? Você, para declarar uma função, você fala qual é o tipo de retorno dela, você fala o nome dela e aí você bota os parâmetros. E aí você vê que main é uma função, mas ela não tem nenhum parâmetro. Ela pode ter parâmetros, mas nesse caso a gente não está usando. E a nossa função Fibonacci vai ter um parâmetro que é o número n, o enésimo número, né? E aí, como é que funciona isso? A gente quer dizer, por exemplo, que o número de Fibonacci 0 vai ser igual a 0. E essa é uma definição um pouquinho diferente da que ele deu aqui, porque ele começa com 1 e 2, mas eu gosto de começar com 0 e 1. Então, o zerésimo número é 0 e o primeiro número n igual a 1, vai ser 1. Daí, o segundo termo, né, ou melhor, o terceiro termo, que é o n igual a 2, vai ser 1 também, porque é 0 mais 1, e assim por diante, né? A gente vai ter exatamente a mesma sequência aqui no final, só com esse começo aqui que é um pouco diferente. Pois bem, esse é o resultado que a gente quer chegar. E uma coisa que a gente pode ver aqui é que o número n de Fibonacci vai ser o n menos 1, né? Mais Fibonacci de n menos 2. E essa é a definição recursiva matemática que se vê muito. É porque se você ver, por exemplo, n igual a 3, é 2 porque ele é a soma do fib de 2 mais o fib de 1. Ele é a soma desses dois caras aqui. E uma coisa interessante sobre C é que ele tem suporte para... A linguagem tem suporte para definições recursivas assim. Então, dentro da definição de Fibonacci de n, você pode usar Fibonacci, que é a função em si, e você vai conseguir lidar com isso. Então, como isso funciona? A gente precisa ter os nossos casos base, que no nosso caso aqui ele diz que é 1 e 2, mas eu prefiro usar 0 e 1. Então, a gente primeiro vai fazer uns ifs, que contém nosso caso base. Então, a gente vai começar com se n for igual a 0, e aí 2 iguais para comparação, retornar 0, que n também é a mesma coisa. E aí, a partir desse momento, se a gente receber um n igual a 0, se a gente chamar Fibonacci de 0, ele vai entrar nesse if, ele vai falar retornar 0, e a partir desse momento a gente vai voltar para o lugar que a gente chamou a função, a gente não vai continuar o resto do código que a gente vai colocar aqui. E aí, a gente vai fazer o outro caso base, se n for igual a 1, a gente vai ter
que a gente vai retornar 1, exatamente o que a gente escreveu aqui. E por último, a gente vai ter aqui um caso que vai receber qualquer outro tipo de n, que não é o n0 nenhum, não é o nosso caso base, é o nosso caso recursivo, e vai ser exatamente essa expressão que a gente escreveu aqui, sem nenhuma modificação. A gente vai chamar fib de n-1 mais fib de n-2. E como isso vai funcionar? Pois bem, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de passar o fib de 2 para essa função, como é que vai ser calculado na prática? A gente vai entrar nessa função, n vai ser igual a 2, e aí ele vai ver que n não é igual a 0 e nem é igual a 1. Então ele vai cair nesse último caso aqui, ele vai retornar esse valor. E aí esse valor vai ser fib de n-1, então n é 2, n-1 é 1, mais fib de n-2, que é 0. E aí então eu vou escrever aqui fib de 1 e fib de 0, são as duas coisas que ele vai calcular. E ele vai pausar a execução do fib de 2 para entrar na execução de fib de 1. E aí quando ele entrar aqui, ele vai ver que a gente vai cair nesse caso, ele vai retornar 1 direto, não vai entrar no caso recursivo, porque tudo que tem depois do retorno não vai ser executado. E para o fib de 0, a gente vai cair nesse if aqui e vai retornar 0. E aí ele vai voltar para a execução de fib de 2. Ele sabe que agora que isso aqui é igual a 1 e isso aqui é igual a 0. E aí ele vai somar esses dois números e vai ver que o fib de 2 vai ser exatamente igual a 1. E aí, assim por diante, se por exemplo você quiser calcular fib de 3, você vai ter a fib de 3, vai ter que calcular o fib de 2 e o fib de 1. O fib de 1 a gente já sabe que dá 1, o fib de 2 a gente acabou de calcular que é 1 também, e no caso recursivo ele vai cair aqui, ele vai usar o fib de 2 mais o fib de 1, e vai ver que o fib de 3 é igual a 2. E aí vai continuar essa sequência justamente como a gente espera, essa sequência de Fibonacci. Então se a gente rodar isso aqui por alguns termos, se a gente for na nossa main agora, tirar esse hello world, vamos criar um for como a gente já fez antes, e a gente vai usar esse i para iterar por alguns termos da sequência de Fibonacci, por exemplo, os 12 primeiros termos, digamos. A gente vai chamar, vamos printar aqui, printf, fib de, e aqui é só uma string, né, aqui não é o código executável mesmo, esse é só o que a gente vai printar, fib de número que a gente vai passar é igual a, e o número que a gente vai passar ali também. E aí a gente vai passar o nosso i e vai passar o fib de i. Então o i vai ser substituído aqui nessa string, e o fib de i, que é o número que a gente vai estar percorrendo de 0 a 12, ou de 0 a 11 no caso, vai ser substituído aqui. Se a gente rodar esse programa, a gente vê que fib de 0 é igual a 0, fib de 1 é igual a 1, e aí a gente calcula exatamente o fib de n como ele mostra aqui, usando essa definição recursiva. Agora, o problema dessa definição é que ela tem muita repetição de trabalho. Então, se você pensar aqui no fib de 3, a gente já calculou o fib de 1 duas vezes. E para números muito maiores, você vai ter uma repetição imensa. Então, por exemplo, se a gente pegar isso aqui e falar que a gente quer calcular o fib de 4, e aí a gente vai ter que calcular o fib de 3, que vai ter que fazer todo esse trabalho aqui, e o fib de 2, que a gente já viu que tem que fazer todo esse trabalho aqui, certo? Tem uma árvore inteira de coisas que tem que ser calculadas e você não tem essa capacidade de conseguir juntar essas árvores, não, ele não junta, ele não vê que esse trabalho é repetido por diversos motivos. Então, o fib de 2 aqui é calculado mais de uma vez, e conforme o seu n vai aumentando, essa árvore aumenta muito e fica cada vez mais ineficiente de calcular dessa forma. O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer uma outra solução, uma solução iterativa, para calcular o número de Fibonacci. Para fazer isso, eu vou apagar essa definição aqui, que a gente usou uma função, e vamos fazer a definição iterativa diretamente aqui no na nossa main. Como vai funcionar isso? Se a gente voltar lá para a sequência de Fibonacci que eles têm aqui, uma coisa que você pode notar é que para calcular o próximo termo da sequência de Fibonacci, então, por exemplo, digamos que a gente está aqui nesse
3, 5, a gente quer calcular o 8. A gente não precisa saber todos os termos anteriores, a gente só precisa saber dois termos, o 3 e o 5. E aí, se a gente calcular o próximo termo depois do 8, que é o 13, a gente vai ter que saber só o 5 e o 8. Então a gente pode, por exemplo, começar com os dois termos iniciais, 1 e 2 ou 0 e 1, e calcular o próximo termo a partir desses dois e descartar o termo que é menor e continuar dessa forma. Então a gente começa, por exemplo, aqui 1 e 2, a gente calcula o número 3 e descarta o 1 e a gente fica com 2 e 3. E dessa forma a gente vai montando nossa sequência Fibonacci termo a termo, sem manter os números anteriores, só mantendo duas variáveis que têm os dois termos que a gente está analisando naquele momento. Então vamos tentar fazer alguma coisa parecida com essa explicação. A gente vai ter duas variáveis, A e B, que vão ser os termos iniciais, aquele de usar 1 e 2, vou usar 0 e 1. E aí a gente vai fazer um loop. Aqui nesse caso eu vou usar um while ao invés de usar um for. E a diferença do while do for é que o for tem esse formato específico, né? Que tem um termo de inicialização, tem o termo que é a condição, e depois você tem o termo que você roda depois, né? Um termo de pós-execução, alguma coisa assim. E o while é muito mais simples. O while é só, enquanto isso for verdade, você continua rodando. Então, vamos fazer aqui, enquanto A for menor do que 90 ou 100, vamos dizer 100. E o A vai ser um dos termos de Fibonacci que a gente está calculando. Então, vamos printar aqui o nosso A. Como a gente vai calcular o próximo número de Fibonacci nesse caso? A gente quer calcular o próximo número somando A e B. Então, vamos usar uma variável aqui para somar A e B. Esse vai ser o próximo termo. E aí, a gente descarta o número menor, basicamente substituindo ele pelo número maior, e o número que é atualmente o maior vai conter o próximo resultado. Então a gente pega o A, vai ser o A anterior vai ser o B, então o que a gente está fazendo aqui? Botando o número B na variável A, e o termo B vai ser esse resultado aqui, do A mais B, vai ser a soma dos dois números que a gente estava analisando. Então vamos pensar aqui o que a gente está fazendo. Se a gente começar com 0 e 1, a soma desses dois termos vão ser 1, daí o nosso A vai virar 1 e o nosso B vai virar 1 também. Beleza. Então a gente tem 1 e 1. A soma vai dar 2, o A vai continuar sendo 1, porque a gente vai botar o número 1 na variável A, que também já contém 1, e o B vai virar 2, então a gente tem 1 e 2. Vamos continuar. C vai ser agora 3, porque é 1 mais 2. A nossa variável A vai ser o B anterior, que era 2. E o B vai virar o C, que é a soma dos dois, que é o 1 mais 2, 3. E assim a gente vai montar a sequência de Fibonacci. E nesse número A, a gente pode usar como o termo atual. Então se a gente printar aqui, né, compilar e printar de novo, a gente vai ver justamente a mesma sequência que a gente tinha antes. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, assim por diante, justamente porque a gente está mantendo esses dois termos e calculando o próximo termo e substituindo essas duas variáveis. Então, você meio que pode imaginar que você tem o A e o B aqui em cima, e eles são meio que uma janelinha que vai andando e vai mantendo esses dois termos. Isso é muito mais eficiente, a gente não tem aquela repetição de trabalho que a gente tinha antes, e a gente pode agora, dentro desse while também, fazer a checagem e a soma que a gente estava querendo, né? Então, por exemplo, a gente pode printar somente se o A for um número par, e a gente viu como é que checa se o número é múltiplo ou é divisível por algum outro número no vídeo anterior. A gente vê se o número módulo o número que a gente quer saber se é múltiplo, né? No caso 2, dá 0. Então, se o A e o módulo é o resto da divisão, né? Então, se o A for igual a 3, então esse não é um número par, porque 3, o resto da divisão de 3 por 2, isso dá 1. Mas se o A for um número par, 4, por exemplo, o resto da divisão vai dar 0. E é justamente isso que a gente está checando aqui. Então aqui a gente vai printar somente os números de Fibonacci menores
do que 100, nesse caso, que são pares. Então, 0, 2, 8 e 34. A gente não está modificando nada aqui de como a gente calcula o próximo termo. A gente só está usando o nosso termo A nessas expressões aqui. Então, tá certo isso? 2, 8, 34 e assim por diante. E agora só falta mudar uma coisa no caso, né? A gente tem que mudar o número máximo que a gente quer ver. Ele quer que o número não exceda 4 milhões, então 4,000,000. E a gente não quer printar esses números, né? A gente quer somar eles numa variável que vai conter essa soma no final. Então, vamos printar nossa soma no final. E aqui, quando o número A for par, a gente vai fazer soma mais igual a A. E aí, mais igual é só um jeito de escrever que a soma vai ser ela mesma mais A. Então, a gente está adicionando, a gente está acumulando o A nessa variável soma toda vez que ele é um número de Fibonacci múltiplo de 2 ou par. Então, se a gente compilar e rodar, a gente consegue esse resultado aqui, que se a gente botar na caixinha e checar, é exatamente a solução do problema. Então, eu espero que tenha sido interessante para alguém e forte abraço.